Pega a sua roupa mais confortável e prepara a pipoca, porque hoje eu, Amanda Constantino, vou falar de um assunto polêmico. Qual o Cavaleiro de Ouro mais forte da série clássica de Cavaleiros do Zodíaco? E qual é o mais fraco? Vem comigo descobrir isso agora. E só um lembrete, esse não é um ranking definitivo, beleza? Me acompanhe até o final e depois deixe nos comentários se você concorda ou se tem alguma ordem de preferência. Talvez o único que não gere muitas polêmicas por causa da colocação seja o Máscara da Morte de Câncer. Tudo bem você gostar do personagem, mas convenhamos que ele tem um caráter muito duvidoso e já demonstrou ser um dos mais fracos entre os Cavaleiros de Ouro. Lembra da luta dele contra Shiryu? Pois é, o Máscara da Morte até parou o golpe dele com facilidade, mas no final da luta acabou rejeitado pela própria armadura. Alguns fãs até ficam sem entender como ele entrou no grupo de guerreiros mais poderosos de Atenas, já que o cara decorou a casa de Câncer com nada menos que os rostos das pessoas que ele matou. No mínimo bizarro, né? O Máscara da Morte não só já foi derrotado sem muitas dificuldades por outros personagens, como ainda tem um golpe secreto que não é tão efetivo quanto parece, como as Ondas do Inferno. O cavaleiro é capaz de enviar seu adversário para a entrada do submundo, o que acaba não surtindo o efeito esperado em quem é capaz de tocar o sétimo sentido. Sem falar nas vezes em que ele foi derrotado quando lutou contra Mude Ares e Radamantes na saga de Hades. Lutas essas que inclusive tiveram a participação do próximo personagem, Afrodite de Peixes. Ele passou por maus bocados nessas batalhas que eu disse. Só que talvez o momento mais decepcionante entre os fãs tenha sido quando o personagem subestimou Shun de Andrômeda e, em uma batalha, acabou derrotado. Há quem diga que o objetivo do confronto foi apenas mostrar como o Cavaleiro de Bronze era poderoso em comparação aos outros personagens. Já outros pensam que, na verdade, os poderes de Afrodite não foram utilizados como realmente poderiam. Só que essa parte polêmica eu deixo pra você me dizer nos comentários. O fato é que o Cavaleiro de Peixes também possui um caráter duvidoso, já que ele parece acreditar muito no conceito "os fins justificam os meios" e não se importa em seguir um caminho controverso caso o resultado final seja a paz e a ordem do mundo. Agora é hora de falar do nosso querido Aldebaran de Touro, o único Cavaleiro de Ouro brasileiro. Enquanto o personagem teve alguns momentos interessantes no mangá, a gente não pode dizer o mesmo do anime. Era pra ele ser o cavaleiro com maior resistência física, mas acaba que o cara não dá tanto trabalho assim pros oponentes. Quem aí lembra da luta dele contra os Cavaleiros de Bronze? Dá uma olhada aí. Depois de dizer que reconheceria sua derrota se Seiya quebrasse um de seus chifres, Aldebaran fica chocado quando o Cavaleiro de Pégaso vence a aposta. Na ocasião, o Cavaleiro de Touro conseguiu nocautear alguns Cavaleiros de Bronze, só que toda essa pompa mostrou ser pouco eficaz, já que o personagem foi derrotado por um dos espectros de Hades enquanto protegia o santuário. A parte mais curiosa é que um jogo de tabuleiro da Bandai revelou que Aldebaran não é só do Brasil, como também pode ter nascido e treinado no estado do Pará. Quem aí é conterrâneo dele? Enquanto isso, o próximo cavaleiro é o querido Miro de Escorpião. Não há dúvidas que muita gente curte Miro e a famosa técnica das agulhas escarlates, que faz com que o sistema nervoso de um oponente seja atingido por 14 agulhas de energia. Isso pode até parecer simples, mas causa uma dor inimaginável. O problema é que, além do golpe não ser necessariamente prático, vários outros personagens conseguiram aguentar as agulhas e continuaram vivos. Agora, um fato curioso sobre o Miro é que ele destruiu a ilha de Andrômeda no mangá somente emanando seu cosmo. Só que no anime, esse feito foi realizado por Afrodite. E o que mais chama a atenção do personagem é que o Cavaleiro de Escorpião tem um grande senso de justiça que foi demonstrado durante a luta de Miro contra Yoga de Cisne. Mesmo depois de derrotado, Yoga continuou se esforçando para subir as 12 casas, uma atitude que surpreendeu o Cavaleiro de Escorpião e o fez amadurecer. Em seguida, a gente tem outro cavaleiro bastante querido, o Aioria de Leão. Vai dizer que você não ficou emocionado com o reencontro dele com o irmão Aioros na saga de Hades. Para alguém que cresceu ouvindo que o irmão era um traidor, ter treinado sozinho e chegado ao posto de Cavaleiro de Leão foi um feito e tanto. Tudo isso fez com que ele crescesse com um grande senso de honra e, claro,
muitos poderes interessantes, como o de alcançar a velocidade da luz e usar o relâmpago de plasma. Só que se tem um poder que ele esbanja aos montes, é o carisma. E ao contrário de outros Cavaleiros de Ouro, o nível de poder de Aioria é mostrado com frequência nas histórias, como nas lutas incríveis contra o Shaka de Virgem, Saga de Gêmeos e, claro, Ceia de Pégaso. Ainda assim, nem mesmo ele conseguiu resistir à técnica do Satã Imperial do Grande Mestre. O próximo é um personagem bastante fiel a Athena, mas que acabou cometendo vários erros durante as histórias. Sabe de quem eu tô falando? Acertou quem disse Shura de Capricórnio, só que digamos que ele compensou alguns erros quando salvou Shiryu ao final da batalha contra o personagem. Além de bastante ágil, Shura possui uma das técnicas mais incríveis de Cavaleiros do Zodíaco. Ao canalizar seu cosmo, ele consegue formar uma lâmina de energia chamada Excalibur, que produz um corte extremamente poderoso. O Cavaleiro de Capricórnio também retorna na saga de Hades e tem alguns momentos bem interessantes, como quando resiste às agulhas escarlates do Miro de Escorpião. A questão é que Shura luta ao lado de Camus e Saga. E assim fica um pouco difícil de saber até que ponto ele conseguiria ir. Olha, se engana quem pensa que o próximo cavaleiro é fraco só porque é mais tranquilo que os outros. Quando Mude Ares entra na batalha, pode ter certeza que a coisa tá séria. Ele é muito bom na restauração de armaduras e digamos que as lutas dos Cavaleiros de Bronze teriam sido completamente diferentes se Mu não tivesse consertado as vestimentas do grupo. Só que o que mais chama a atenção no personagem são suas habilidades psíquicas de teletransporte e, claro, a muralha de cristal, que devolve qualquer ataque ao adversário com a mesma velocidade e intensidade do disparo inicial. Sem falar da extinção estelar, em que ele consegue elevar o próprio cosmo ao ponto de fazer o oponente desaparecer. Não há dúvida que Mu é extremamente poderoso, mas ainda assim, outros Cavaleiros de Ouro são mais fortes. E um desses talvez seja Camus de Aquário, mestre de Yoga de Cisne. Bom, ao menos no mangá, já que no anime o Cavaleiro de Cristal é quem foi o discípulo de Camus. O fato é que Yoga acabou herdando o golpe secreto mais poderoso do Cavaleiro de Aquário, a Execução Aurora. Aqueles que a usam são capazes de emitir um frio tão intenso que chega perto do zero absoluto. E é claro que não dá para deixar de falar que o Yoga não teria alcançado seu sétimo sentido se não fosse por Camus. Na saga de Hades, o Cavaleiro de Aquário mostra um pouco mais de suas habilidades em combate. Só que vale lembrar que ele estava lutando ao lado de Saga e Shura quando derrotou Shaka. E os três só conseguiram esse feito por terem usado a exclamação de Athena. Seguindo nossa viagem, o próximo nome do nosso ranking é o único que possui sabedoria o suficiente para receber a permissão da deusa Athena para usar armas em combate. Quem é ele? Doko de Libra. Ele que inclusive é ninguém menos que o mestre ancião, o treinador do Shiryu. Aquela cena em que ele retoma a antiga forma da batalha é incrível, né? Depois da morte de Shion, o personagem se tornou o único cavaleiro vivo que participou da Guerra Santa contra Hades lá no século XVIII. Doko é bastante temido e respeitado, além de ser quase unânime que ele é um dos cavaleiros mais fortes, sendo responsável por explicar aos Cavaleiros de Bronze como é possível usar o oitavo sentido para ir até o mundo dos mortos sem perder a vida. Depois dele, que tal a gente falar sobre o Aioros de Sagitário? O curioso é que mesmo não aparecendo tanto quanto os outros, esse é um dos personagens mais importantes e queridos. Foi ele quem salvou a pequena Saori Kido, a reencarnação da deusa Athena, e acabou sendo considerado um traidor pelos outros cavaleiros. Mesmo morto, a alma de Aioros continuou sendo capaz de controlar a armadura de Sagitário para ajudar os personagens em determinados momentos da história. Nos flashbacks, a gente consegue ver um pouco da real extensão da força dele, como quando conseguiu salvar Saori e quase derrotou Shura, mas decidiu poupá-lo porque sabia que o companheiro estava sendo enganado. O que me faz pensar até que ponto o Cavaleiro de Sagitário conseguiria ir se pudesse lutar livremente. E mesmo depois de receber um ferimento mortal, Aioros ainda conseguiu entregar
a bebê para Mitsumasa Kido em segurança. Agora, deixa eu te falar um pouco sobre Saga, o guardião da Casa de Gêmeos. Se não fosse pela dupla personalidade, sendo que uma era boa e a outra má, talvez Saga não tivesse sido responsável por uma série de conflitos que aconteceram na série. Mas uma coisa é inegável: Cavaleiro de Gêmeos é consideravelmente poderoso. Além de ser capaz de matar o antigo mestre e assumir o seu posto secretamente, Saga pode criar ilusões extremamente fortes. É capaz de usar o Satã Imperial para controlar o oponente e também pode impedir que os outros cavaleiros utilizem os 5 sentidos. O Cavaleiro de Gêmeos ainda conseguiu lutar contra Seiya e Ikki sem ser derrotado. Saga só encontrou a morte quando tirou a própria vida, ao ter o coração purificado por Athena e perceber tudo de errado que estava fazendo. E o que dizer do personagem que é a reencarnação de Buda, considerado quase um deus? Shaka, o guardião da Casa de Virgem. É tão forte que só foi derrotado depois que Saga, Shura e Camus usaram uma técnica proibida. E digamos que ele se deixou receber o golpe, pois sua intenção era poder ir até o mundo dos mortos acompanhar Athena. Pra você ter uma ideia da força dele, durante a luta de Ikki contra Shiva e Agora, o personagem foi capaz de anular o cosmo de Saori para que ela não fizesse nada na batalha. Sendo o primeiro a despertar o oitavo sentido, Shaka tinha bem mais poderes especiais do que os outros cavaleiros, sem falar de uma incrível coragem a ponto de desafiar o próprio Hades sozinho. O Cavaleiro de Virgem ainda era capaz de ver a verdade por trás das aparências. Só que foi justamente esse grande poder que o impediu de ver o que Saga estava fazendo quando se passava pelo grande mestre. Isso porque Shaka via uma grande bondade que ocultava a natureza maligna do cavaleiro. E esse foi o nosso ranking dos Cavaleiros de Ouro mais forte de Cavaleiros do Zodíaco. Discorda da posição de algum personagem? Então escreve aí seus argumentos aqui nos comentários, deixa seu like e compartilhe. Eu fico por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau!